E aí, rapaziada? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tão bonitinho? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Bom, como eu tô de férias e eu quase não tenho nada pra fazer, né? Não tenho trabalho, não tenho um monte de coisa do canal. Eu resolvi inventar uma parada nova. E assim, a gente tava chegando já, acho que nos 60 de raças. Pra não ficar um vídeo muito longo, e esse aqui já vai ficar muito longo, eu decidi fazer uma parada que é revisitar 55 raças que a gente já viu de jornadas. Então aqui vocês estão vendo esse slide incrivelmente mal feito. Vocês estão ouvindo meu gato miando, vocês vão ouvir o cachorro latir, o vizinho brigar, o carro da pamonha passar na rua, mas é porque eu tô gravando isso de manhã, ok? Vou gravar de manhã, provavelmente esse vídeo ele vai sair na mesma noite. Então, vocês vão ouvir muitos miaus de fundo, porque a dona Marie é uma gatinha muito mimada. Mas é isso. Mas antes da gente começar, porque a gente tem bastante coisa pra falar, conta aí nos comentários como é que vocês estão, quais as expectativas de vocês pra Copa desse ano. Brasil tá indo bem, tô sentindo que o Brasil tá... Eu não tô sentindo nada, né, galera? Eu não entendo nada de futebol. Não entendo nada de futebol. Só tô falando pelo que eu vejo, pelo meu pouco conhecimento, o Brasil tá indo bem. Acho que tá indo bem. Vamos jogar agora contra os Vikings. Vai ser foda, vai ser foda. Mas bom, já que esse vídeo já vai ficar um pouco grande, então não vamos demorar muito. O esquema vai ser o seguinte, tal qual eu fiz nos vídeos de raça, eu não vou ficar esticando muita conversa nem sobre os humanos, nem sobre os vulcanos, nem sobre os Klingons, porque são raças que a gente já sabe bastante. O objetivo da lista de raças não é ficar chutando cachorro morto, é ficar mostrando coisas que ninguém conhece. Eu não quero fazer vídeo dos Klingons agora, não. Eu quero fazer vídeo daquela raça que ninguém nunca viu, sabe? Que tem coisa interessante. Todo mundo sabe tudo sobre os Klingons. Tudo. Então, por que eu vou fazer um vídeo sobre coisas que todo mundo sabe tudo? Eu gosto de fazer sobre a raça desconhecida, do alienígena de 3 pernas, que a Federação só visitou uma vez. Eu quero fazer vídeos sobre as Amazonas loucas do planeta X, da raça de pirocudos que o Kirk foi e nunca mais quis voltar. Eu quero fazer vídeo sobre essas coisas. Então, a gente já tem até, acho que eu fiz lá no comecinho um vídeo sobre os humanos. Mas assim, foi um vídeo bem mal feito, o vídeo ficou horroroso, péssimo. Então, depois disso eu desisti de fazer, ia até fazer um dos Klingons, mas aí depois dessa eu desisti de dar continuidade pra essa parada de raça muito grande. Eu faço esporádico, eu fiz dos Orions, eu fiz dos Andorianos, que são as raças grandes, mas também tem pouca coisa, mas de resto prefiro fazer da raça das borboletinhas azuis, que fica num planeta que só visitou, tipo, em 5 minutos uma vez, lá no episódio de 40 anos atrás, e é isso. Pra mim tá de bom tamanho, beleza? Então vamos começar. Lembrando, claro que vai ter spoilers. Meu amigo Brunão não pode estar aqui com a gente, felizmente. Tô sentindo uma saudade, mas felizmente ele não pode estar aqui agora. Mas esse vídeo é em homenagem ao Brunão, ok? Lembrando também que eu não vou me esticar muito em cada raça. Vai ser um pouco por um pouco. Então só vou fazer uns comentários adicionais sobre cada uma, relembrar cada uma pra ficar da hora, beleza? Então já pega aí sua pipoca, o seu whisky sauriano e bora. Então aqui vocês estão vendo meu slide incrivelmente horrível. Cara, eu nunca aprendi a fazer slide, na época da faculdade era uma negação. Então não me peça pra fazer uma coisa bonita, tá? Aí já falou aqui no nosso canal, é tudo no improviso. De trás pra frente... Tem os Morgs, os Amorgs. E cara, o que dizer sobre os Morgs e os Amorgs, né? Assim, as mulheres são belas e com o cérebro atrofiado, não sei o que eu tô falando, está no episódio. E os homens, eles são mendigos. Essas jornadas tem uma coisa de fazer mendigo espacial, né? Assim, quando os caras são humanoides e tem algum problema, geralmente eles ficam barbudos, cabeludos, andando em farrapos pelo planeta. Sempre tem essas paradas de mendigo do espaço. Pra quem não lembra da lore dessa coisa absurda aqui,
eles foram separados por uma era do gelo. E os Morgs, que são os homens, ficaram na superfície. E as Morgs, que são as mulheres, ficaram subterrâneas com toda a tecnologia. Só que enquanto elas ficaram com toda a tecnologia, o cérebro delas atrofiou por falta de uso. E o dos Morgs atrofiou por causa da necessidade de sobrevivência num planeta hostil e gelado. Eu até consigo interpretar uma coisa meio... Pô, manda mulheres e crianças pra proteção, enquanto nós vamos tentar resolver essa parada, mas nunca foi resolvida. É um pouco triste se você for parar pra pensar. Só que assim, deixa de ser triste quando você lembra que as Morgs, elas estão escravizando os homens depois de séculos. Elas colocam uns cintos controladores. Então assim, os caras não sabem nem o que é uma mulher. Isso aqui daquele episódio do Cérebro do Spock, que é considerado um dos piores episódios de Jornadas, que eu achei horroroso, o Bruno não gostou, eu detestei. Em número 54 tá o Gorkan, que aqui é o contrário. Aqui eu gostei muito do episódio e o Brunão odiou. Que é aquele episódio do fantasmão verde que domina a mente da criançada. Que tem aquele ritual que a criança fica fazendo aquele negócio com a mão. Bem estranho, inclusive, isso daí. Mas é isso. Tem muito pra falar sobre ele. Ele era de uma raça de saqueadores. O nome da raça não é Gorkan. Gorkan é o nome do cara. A raça é chamada de saqueadores. Ele era como se fossem uns fantasmas espaciais que... Eu consigo entender, baseado na lore, que eles estavam fazendo um culto escravizando outras raças. Mas nunca fica muito implícito o que é que eles saqueavam. Os Pocs só chamam eles de saqueadores mesmo. No final ele é derrotado. Aparentemente o poder dele veio da galera acreditar nele. Tipo esse poder da mágica, da magia. E aí quando a criançada cai na real que os pais estão mortos, ele simplesmente desaparece. Nunca mais voltou, nem nunca mais foi mencionado. Tem umas coisas de bastidor bem engraçadas sobre isso aqui, que esse mano ele não era. O Bruno até chegou a falar no vídeo. Lembrando também, claro, que todas essas raças já tem vídeo aqui no canal, tá? Vídeo de análise e vídeo de espécie. O Brunão tinha mencionado que o cara que faz o fantasma não era nem ator. E ele tinha um passado meio turbulento, isso gerou uma treta fodida entre a produção, os atores e o cara, enfim. Doideira. Troianos. Não tenho muito pra falar dos troianos, exceto que já foi dito antes, que os caras, eles são daquele episódio, Elan de Troios, que ele tem que ser embaixador de uma mina que é insuportável de chata, que ela é muito mimada, porque o povo dos dois estava em guerra e eles iam fazer um casamento. Eu tenho uma ideia, que eu já disse isso também no vídeo de espécie, de ambas as raças, que eu acho que os troianos, eles caíram numa sinuca de bico aqui, viu? Eu tenho a impressão que a galera de Elas não foi muito honesta com os troianos. Então, assim, coitados dos caras. Eu acredito pra mim, eles nunca voltaram, então não tenho como confirmar. Mas eu acredito pra mim que esses caras foram dominados. De verdade. E eles parecem ser gente boa. Então eu fico triste por eles. O que eu não fico triste é pelos elasianos, que aí tem a Elan de Troios. Inclusive, eu achei essa atriz muito bonita. Inclusive, eu achei ela uma das atrizes mais bonitas que já apareceram dentro de um papel de alienígena em Jornadas, cara. Assim, dá pra ver que a produção deu um trato, assim, monstruoso. O design de produção dela ficou muito legal, assim. Ela ficou muito bonita. É que, assim, a aparência não combina com a personalidade, né? Porque ela é uma personagem insuportável. Personagem insuportável. Esse é um daqueles casos clássicos que o Kirk resolve a parada toda no chaveco. Que assim, não é mostrado em tela, mas fica bem claro que os dois deram uma forunfada. Então, sei lá, acho que eu falei com a galera de... Acho que eu falei com o cara anterior que... Eu tenho dó da outra raça, mas não tenho dó deles. Eu tenho dó dos elasianos. Acho que os elasianos, eles agiram bem de má fé. Mas não teve episódio, sequência pra poder confirmar isso. Eu só acho que eles agiram de muita má fé. Eles agiram de muita má fé. 51 tem os Melcotianos. São esses alienígenas cabeça de piroca. Que a gente nunca vê os Melcotianos. Além disso daqui. Eles fazem aquele episódio que emula o tiroteio no OK Corral. Que é uma história assim, que no Brasil não pegou muito, mas lá nos Estados Unidos, por ser uma coisa bem deles mesmos, deu bastante destaque, eles têm isso como uma cultura. É como se fosse
aquelas histórias de interior bem antigas que contam no Brasil, sabe? Lá nos Estados Unidos, isso é o tiroteio no OK Corral, e aí, sim, eles têm a opinião deles sobre o tema, enfim. Não é uma coisa abrasileirada, a gente não tem muito destaque sobre isso. Sobre os melcotianos, eles são muito xenófobos. Isso é deixado bem claro em todas as mídias de jornadas, que eles odeiam estrangeiros. Nunca é explicado por que eles odeiam estrangeiros, se eles têm, tipo, um passado turbulento com outras tripulações. Aí só vê isso. Eles me parecem ser muito ofídicos. Eu até falei disso no vídeo de espécies, que eles parecem ser muito ofídicos, né, galera? Eles parecem ter essa coisa meio serpente, o corpo meio fino com a cabeça triangular, com a cabeça meio serpentiana, assim. Eu achei esse visual bacana. É aquele lance, né? Ele é um alienígena de papel machê. Ele é um alienígena de papel machê. Então não tem muito o que esperar sobre os caras. Ok? Ômega, os ômegas. Cara, odiei esse episódio. Eu acho que é a primeira vez que eu e o Bruno concordou tanto com o episódio, ele é insuportável. O Roddenberry, ele tinha bebido muita cachaça pra escrever isso aqui, cara. Tem muita cachaça. E assim, é um episódio que ele é até um pouco xenofóbico. Se você for parar pra prestar atenção, assim, ele tem uma discussão bem feia. Uma discussão bem feia. Pra quem não lembra dessa presepada, eles encontram de novo uma terra que ela tinha ares de terra do. Eles encontrou uma terra que ela tinha um ar meio americanizado. Então, tipo, tinha só tinha o. Nossa, que horrível. Ela tinha um ar meio mecanizado. Nossa. Eles encontram essa terra que tem esse ar meio disputa a Guerra Fria. Estados Unidos versus o outro lado do mundo, e aí aparentemente ambos se destruíram numa guerra bacteriológica e sobreviveram só o que restava dos americanos e sobreviveram só o que restava dos comunistas. E os comunistas são maus, é aquele lance, sabe? De nossa, a galera do outro lado é mal, mas nós americanos somos lutadores pelas nossas liberdades. Só que assim, galera, bem coisa de. É o episódio, eu acho, mais feito para americanos. Jornadas é um produto americano, feito para americanos, mas esse episódio ele tem um quê de feito só para estadunidense que eu acho que outras nações, mesmo que não remanescentes das antigas ideologias comunistas, não compra muito. É um episódio um tanto bobo de se assistir assim. Eu não curti muito, nem o Brunão, nem ninguém. É um episódio que recebe crítica até hoje, é feio pra cara. Enfim, é melhor esquecer isso aqui, galera. É melhor esquecer isso aqui. Tem o episódio do M5, que é o episódio do Robô Malucão, um dos, que é, de novo, um daqueles episódios que o Kirk mata o robô na lábia, sabe? Não é lá muito bacana que o Kirk mata o robô na lábia. Eu não sei, galera, por que Jornadas existia tanto nessa parada? Eu não sei por que Jornadas existia tanto nessa parada. Eu acho que era um negócio que não tinha muita lógica, sabe? E parece pra mim que é só pra inflar o ego do William Shatner. O que é uma coisa um tanto estranha, porque esse episódio, o criador da máquina, do M5, ele é interpretado por aquele irmão que faz o Blácula. E é um ator do cacete, viu? Puta ator do caralho. Sim, de verdade. É um atorzão, galera. É um puta de um ator. E perto dele, o Shatner não parece ser muito bom. Perto dele, o Shatner não parece ser muito bom. E aí fica uma coisa meio estranha, mas é um episódio que a galera geralmente gosta, então fechou. Cara, os ecosianos. Porra, os ecosianos, eles são, acho que é a melhor raça. Assim, como forma de apresentação, tá? Não de estrutura. Que já apareceu em jornadas, assim. Cara, toda a ideia por trás de você construir uma raça alienígena que o ideal dela é que alguém da federação errou e os caras são nazistas,
E assim, não é um episódio, galera, que ele se leva na brincadeira, não, tá? É um episódio sério pra um cacete. É um episódio sério pra caralho. É um episódio muito sério. Ele é violento, ele não serve, ele não tem piadinha. Não tem piadinha. Os ecosianos, eles nascem de um erro, de um erro, assim, incorrigível da federação, sabe? E é um daqueles erros que eu sempre falo que eu sempre uso como base para argumentar que a federação não tinha muito respeito pelas raças menores, que eles tratavam muitas vezes as raças menores como experiências. E, cara, é exatamente isso. Tipo, os ecosianos estavam servindo de experiências para um arrombado que, assim, não tem salvação e não tem justificativa, galera. Não tem salvação e não tem justificativa. O cara queria implantar uma ideologia num povo, porque esse povo guerreado, ele queria mostrar pra galera como a guerra era ruim, então ele transformou a galera em nazista. Qual é, irmão? Qual é? Assim, é um dos piores atos da federação como um todo, e não tem defesa o que esse cara fez. O John Gill, acho que era John Gill o nome dele. E aí ele transforma os ecosianos em nazistas. A cultura dos ecosianos é completamente baseada na antiga Alemanha nazista. E assim, então eles vão atrás dos Ions, que eram a rapaziada que estava ajudando eles, e trucidam, violentam, matam, iam exterminar os Ions, cara. Eles estavam com uma arma nuclear pra exterminar os caras. Assim, o episódio é foda. A ideia do que o Diogo tentou fazer é uma merda. O Diogo é um dos caras mais. Não vou falar escroto, mas é um dos caras mais imbecis que a federação já produziu. Nem o próprio Spock conseguiu entender o que é que o John Gill queria fazer. Real. Assim. E ele não foi prejudicial só pros Ions, como ele também foi prejudicial pros próprios ecosianos, rapaziada. Os ecosianos, dava pra perceber que, embora alguns ecosianos assumissem o papel, muitos outros estavam cansados daquela parada. Tanto que tinha uma resistência, tá ligado? Tinha uma resistência ali. Então, enfim, eu considero os ecosianos a melhor construção de espécie como crítica social, mas eu considero também que foi o maior erro da federação, cara. Se eu tivesse que ranquear isso aqui, eu diria que essa daqui é um dos melhores episódios de Jornadas. Vocês têm que assistir. Vão lá, para o que você tá fazendo. Para não, né? Continua aqui, depois que terminar aqui, vai lá e assiste, porque vale a pena, real. Isso aqui é uma bela lição, galera. Do outro lado da moeda estão os Ions, que são. Sim, é óbvio que se os ecosianos são a representação nazistoide, os Ions são a representação judaica, né? Tanto que esse nome, Zion, eu até falei lá no vídeo de espécie, ele deriva de Sião, Monte Sião, enfim. Não tem muito para falar sobre isso, que eu já não tenho falado sobre a parte dos ecosianos, tá, galera? Os atores mandaram bem pra cacete. Pensa só, os atores mandaram muito bem nisso aqui, galera. Ficou show. Dá pra ver na cara dos irmãos que eles estão cansados. Eles tentaram estender a mão pra ajudar os ecosianos exterminaram a galera deles. Agora estão um míssil apontado pro mundo deles, um míssil nuclear, galera. O episódio é foda. O episódio é foda. Não há muito o que falar sobre, porque, enfim. Tem os arretanos, número 46, os arretanos. Os arretanos, galera, eles são do Sargão. Eles são aquela galera do Sargão. Se você não lembra que é o Sargão, ele é aquele do Kirk gostoso, que a gente até fez uma piada no vídeo, que ele fica se alisando, fica falando como... Ele, na verdade, assim, vale o contexto, ele pega o corpo de uma galera do Enterprise emprestado para construir corpos mecânicos para eles mesmos, mas aí ele se apaixona pelo corpo do Kirk, fica falando, nossa, como esse Kirk é gostoso, que corpo definido, que costas musculosas. É um negócio meio esquisito. E é o seguinte, galera, claramente... Isso aqui é pra amaciar o ego do William Shatner, tá? Claramente, assim. Eu tenho certeza que isso aqui não tava no roteiro dele ficar toda hora falando isso. Que provavelmente isso aqui foi colocado depois pro William Shatner se sentir bem. Se não foi o próprio William Shatner que criou essa fala pra ele mesmo.
que eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tenha acontecido. Não duvido nada. Enfim. Tem uma. Tem uma narrativa sobre talvez o povo do Sargão ser o mesmo que ser descendente dos engenheiros que construíram as maiores raças do Alpha, uma paradinha assim, mas isso também nunca é explorado, galera. Eu sei que o Sargão ele tem a ver com os vulcanos, mas enfim. No Império Kelvan, número 45, o Império Kelvan é dos alienígenas tentaculares. O maior pecado isso aqui, galera, não terem mostrado a aparência deles. Eu sei que o orçamento e a limitação da época impediam, mas pra mim é o maior pecado não terem mostrado a aparência física dos Kelvans, que é dito que são esses alienígenas gigantescos, com vários tentáculos, com cabeçonas. Cara, eu queria muito ver. Eu queria muito ver. Eu não sei como é que até hoje ninguém trouxe os Kelvans de volta. É porque assim, vale um adendo. Trazer os Kelvan de volta é trazer a barreira galáctica. E é um negócio que eu acho que a galera não tá muito afim. Voltou agora a barreira galáctica em Voyager, olha só, tem mania de trocar os nomes. E nas últimas temporadas de Discover. Mas é uma ideia um tanto difícil de adaptar, né, galera? Tô falando narrativamente. Narrativamente é difícil de adaptar. Então, eu acho bem difícil os Kelvans voltar. Se voltar, talvez volte agora em Strange Wars, nova temporada. Eu gostaria muito de vê-los de novo. Tem o do 44 é os Yotianos, os Gangsters. Bacana, gostei dos Gangsters, saudades dos Gangsters. É um episódio bem grande, galera. Eu gosto desses episódios em que, talvez você já tenha percebido, em que a Enterprise encontra um planeta alienígena que tá copiando a cultura. Então, tipo, a cultura é sempre um negócio meio aleatório. Então, tipo, tem a dos nazistas, que a gente acabou de falar, mas tem a dos Yotianos, que a cultura é das máfias dos anos 20, que é da época da lei seca. Então, o planeta todo é dividido por territórios e chefões, e que eu acho um uso bem criativo da primeira diretriz, porque pro Kirk ter que lidar com esses caras, ele precisa se transformar num gangster, então ele age com eles na mesma cultura, no mesmo padrão, e eu acho isso bacana, gostei, achei muito legal. Achei bem feito isso daqui. Tem até uma ideia depois que, como o McCoy deixou lá o comunicador dele, e os Otianos são alienígenas que são copiadores, eles copiam outras culturas, talvez eles tenham copiado, na literatura expandida isso existe, ia ter uma volta para eles lá em Deep Space Nine, mas isso nunca aconteceu, eles preferiram voltar para a época dos pingos. Tem uma Ameboid, que é do episódio, que eu acho esse episódio chato pra cacete, que é do episódio que eles encontram essa forma de vida ameboide que fica flutuando pelo espaço, que eles matam a forma de vida, cara. É estranho, né? Assim, eu sei que os caras tinham que fazer isso, mas não sei, assim, isso vale uma discussão nova sobre isso. Um dia eu e o Bruno, a gente tem que fazer uma discussão sobre isso aqui, porque achei um episódio achei uma resolução meio estranha, sabe? Em 42 tem a nuvem vampira, que é a nuvem que deixa o Kirk malucão, que se alimenta de sangue, e o Kirk e já tinha matado a tripulação do Kirk. É um episódio com nuvem de efeito digital velho, então não tem muita nuance. Eu acho que isso aqui teria ficado muito melhor se em vez de uma nuvem os caras tivessem feito um vampirão. Mas é que aí já ia copiar a ideia do vampiro de sal, né? Mas assim, como se copiar ideias não fosse uma coisa que a produção de jornada já não fizesse o tempo inteiro. Eu acho isso aqui uma baita sacanagem. Os caras já viviam se reciclando, então não custava nada meterem um novo vampiro, dessa vez um vampiro de verdade, para se alimentar da Enterprise. Você quer copiar muito de Vampiro de Sal lá, mas enfim. Os caras de Triskelion, pô, galera, o que dizer disso aqui, né? Eu coloquei essa imagem, mas tem uma rapaziada em Triskelion, que eles são aqueles gladiadores que eu achei esse episódio foda, galera. É um episódio foda. Aí eu fiz um vídeo conjunto, porque cada gladiador tinha uma especificação, mas eu fiz um vídeo conjunto sobre todos eles. Aqui essa imagem é só pra mostrar a gladiadora, nem lembro o nome dela. Mas, pô, mó tristeza da atriz. Aí chegou até a comentar durante o episódio, galera, que a atriz ela ficou muito presa a esse personagem. Aí ela foi pra fazer filme adulto, porque a Hollywood não queria. Hollywood era uma máquina de moer, né, galera? Principalmente antigamente. A galera não a queria mais. E aí ela começou a fazer uns filmes adultos em que ela fazia fantasiada de gladiadora. Ela teve problema com álcool, se eu não me engano, ela cometeu suicídio ou morreu cedo. Teria uma tristeza.
De verdade, uma tristeza. Assim, é mais um daqueles episódios em que o Kirk fanfarrão conquista a alienígena na lábia e deixa ela pra lá. Tem muitos desses, isso aqui não é o último dessa lista, tá? É um defeito moral do Kirk que, assim, eu não sei vocês, eu acho que isso não é uma coisa. Como que fala? Que isso aqui não é uma parada. Que isso aqui não é uma parada que seja muito elogiável da parte do irmão. Eu acho que ele é um. Eu acho que isso aqui é o traço de personalidade mais bizarro do Kirk. Sim. Tenho certeza que se a gente fosse revisitar e revisitar com o roteirista que analisasse isso aqui seriamente, a gente ia descobrir que o Kirk deixou o filho pelos quatro cantos do quadrante alfa. Mas, enfim, a gente vai chegar ainda porque tem uma parada sobre isso mais pra frente. Na mesma esteira dos gladiadores, tem os caras que os aprisionavam, que eram os provedores, que não tem muito para falar sobre eles, eles são cérebros em jarros. Eles são cérebros em jarros. E aí, como eles não tinham mais nada para fazer de bom, para passar a eternidade, eles ficavam raptando alienígenas, botando eles para lutar e ficavam fazendo apostas. A galera hoje em dia aposta nas bets, os provedores apostavam em alienígenas. Olha só que coisa. Tem um gato aqui, que é aquele alienígena símio venenoso, bacana, usar uma fantasia foda. Lordex aprofunda a lore sobre o Mugato, mas assim, galera, Lordex é uma animação bem cartunesca que traz umas coisas nada a ver. É bem piadoca, sabe? Bem escrachado. E aí fica a mercê se os Mugatos são daquela forma mesmo ou se. Enfim. Não sei, galera. De verdade, assim, não teve muito mais dos Mugatos pra gente interpretar que não o que foi mostrado nessas duas mídias, sabe? Fica a critério de vocês interpretar. Na mesma medida, tem os Neuranos, que é o dos homens meio malucões lá, que, cara, assim, a produção da época era muito xarope. A produção da época era muito xarope. E assim, eu acho que a gente falou até no vídeo de análise que e os caras tinham filmado a época a atriz pelada de costas. Tem um take de 3 segundos da atriz peladona de costas. Tá até no YouTube aqui, vou ver se eu acho o link para deixar para vocês verem. Mas porque a produção tava se arriscando muito. A gente tá falando de trás para frente, talvez seja um erro. Porque se eu tivesse falar da frente para diante, eu conseguiria mostrar para vocês o como evoluiu a, a forma como a produção apresentava as próprias mulheres. Porque aqui a feiticeira taradona, ela anda com roupa curta, ela aparecia pelada de costas, mostra o umbigo. Mas pro começo de jornada, a Desilu não queria nada disso. A Desilu achava que a galera da época ia odiar, que não ia vender, porque os pais não queriam que os filhos vissem uma mulher com o umbigo de fora, porque afinal de contas o umbigo de fora ia fazer super mal para a família americana de base. Então as mulheres não podiam aparecer com um bigão para fora, com a barriga à mostra. Esse é bem bizarro. Eram umas regras bem bizarras. Mas aqui nos Neurans a gente percebe quando isso mudou. Porque a feiticeira, ela aparece lá tomando banho na lagoa, ela aparece massageando o Kirk, enfim. Tempos e tempos, né? No 39, a gente tem os Saurianos, que são esses alienígenas que eles são conhecidos pelo whisky, mas eles são sempre revisitados, esses alienígenas lagartões de olho escuro. Tem muito para falar sobre os Saurianos, eles estão em praticamente toda a série de jornadas, exceto que tem uma coisa bem legal, que eles não têm o conceito de pai e mãe. Pela lore, quem cria os filhotes é a comunidade. Então, por exemplo, você nasceu, você não tem seu pai e a sua mãe, todos criam os filhos. Que eu acho um conceito bem diferente para uma raça, sabe? Se você perguntar para um sauriano hoje, quem é seu pai, ele vai te falar: meu pai é todos, minha mãe é todos. E é um conceito bem diferentão. Ninguém fica para trás, ninguém é abandonado. Todos são criados por todo mundo. Acho isso bem legal. Cara, os Telaritas. Em 38 tem os Telaritas. E é bacana porque os Telaritas, eles são muito inspirados, para mim, nos anões de Senhor dos Anéis, nos anãos.
Eles têm, eu até botei um texto meio que confirmando, acrescentando informações, mas eles têm muitas características de anãos, não só de Senhor dos Anéis, mas como da mitologia nórdica em si. Eles são esses alienígenas baixinhos, barbudos, teimosos, que você quase não consegue ver as fêmeas porque elas quase não estão presentes, mas que são muito decididos. Os anãos de Senhor dos Anéis, eles têm essa característica de serem muito. Uma vez que eles tomam uma. Eles têm uma ideia ou tomam uma decisão, eles são muito centrados. Os Telaritas têm dessa. Eles são uma das raças fundadoras da Federação. Eu queria saber mais sobre os Telaritas. De verdade. Eu acho eles bem legais. Sobre eles serem esse misto de humanoide com suíno, eles têm cascos no lugar das mãos. Bacana também. Eu acho eles bem diferentes, assim, inspirados em uma coisa bem legal. As pessoas deveriam dar mais valor para essas raças antigas. Em 37 tem os embaixadores de Babel, que são a galera que eu mostrei, que tem os gigantes, que tem aquela alienígena de pele roxa. Eles apareceram uma vez só, não tem muito conceito entre eles. Tem as alienígenas barbadas, que são as mulheres que tem um barbão também, que eu achei bacana, achei bem diferente também. Achei uma coisa que deveria ser mais explorada, bem legal. Em 36, galera, tem os Coridanitas. Os Coridanitas, eles apareceram mais em Enterprise do que na série clássica. Então é o seguinte, toda a minha pesquisa foi baseada na série clássica. Toda a minha pesquisa foi baseada em Enterprise. E por que isso? Porque os Coridanitas, eles estavam sendo mencionados em Babel. Então eles eram a principal raça de... Era a raça mais importante, só que eu acho que em Babel a gente nunca vê nenhum Coridanita. Mas a gente vê eles em Enterprise, a gente descobre que a guerra entre vulcanos e andorianos acontece por causa do mundo deles, que é um mundo gigantesco, cheio de minério, é um super planeta cheio de minério. E aí tem aquele lance de uma guerra fria que está acontecendo também, entre Vulcano e Andoria, porque Andoria quer libertar Coridan porque quer tirar proveito dessas minas. Mas Vulcano paga as milícias, meio que paga as milícias uma parada assim para poder sacanear a Andoria. Então eu acho bem legal. Eu achei que os Coridanitas eles poderiam ser mais explorados em jornadas. Eu gosto desse visual que inventaram para eles, que é esse visual escamoso, que alguns têm muitas escamas. Tem até um Coridanita que ele tem o rosto cheio de escamas. Esse aqui que tá na tela, ele é até bem basicão, mas tem uns maiores, tem uns mais desenvolvidos, que eu achei bem legal. Eu gosto desse visual meio lagartão, assim, bem diferente, com essas marcações na testa. Achei do cacete. E tem os Andorianos. Não vamos esticar nos Andorianos. Só que a gente precisa saber que os Andorianos... Acho que foi a raça, inclusive, que mais deu coisa pra eu escrever. Porque os Andorianos tinham muita coisa. Mas eles são os alienígenas do frio. E os nomes deles, assim, o nome dos conceitos de raça, parecem ser inspirados bem nas tradições nórdicas, na mitologia dos deuses nórdicos antigos. Eles têm as antenas, que eu acho um barato. Eles não podem usar chapéu, tá? Essas antenas, elas são super sensíveis. Então, eles não têm como usar chapéu. Eles não podem porque incomoda profundamente eles. Mas é uma raça, assim, que nem compensa falar muita coisa. Eles também são fundadores da Federação. Do lado dos humanos, dos vulcanos e de outras raças. Eles ajudaram a fundar a Federação. E eu acho eles do cacete. Eu acho que eles tiveram muito... Eles foram muito explorados dentro de Enterprise, como esses guerreiros que eles são. Só que depois de Enterprise, meio que não foram muito mais explorados do que isso. Eles têm uma cultura muito legal, galera, que eu expliquei muito no vídeo de espécies. Vale a pena vocês conferirem. Beleza. Tem os pingos. Cara, aqui vai uma opinião impopular. Eu acho que os pingos são uma ideia que foi longe demais. Mentira. Eles são uma piada que foi longe demais. Eles são uma piada muito grande que nunca teve tanta graça assim. E aí a gente tem esse revisionismo dos pingos até hoje, dentro de jornadas. E eu acho que é um negócio que já deu, né? É legal nos primeiros 2 episódios que eles aparecem, mas depois disso só ficou repetitivo. Os pingos não fazem nada, exceto serem os pingos.
se produzirem. Mas, de novo, é uma piada que pra mim foi longe demais. Eu não gosto muito do conceito de ficar trazendo essa raça de volta, porque tem muita coisa muito mais legal, muito mais interessante dentro da questão de raças, de jornadas, para a gente ficar abordando sempre a mesma piada chata. É isso. Esses são os pingos. Cara, em 33 nós temos os romanos, os Magna Romani. E aqui o negócio é louco, galera. Eu achei foda, de verdade, sim, eu achei foda. Eu acho que essa parada que eu tinha falado antes, sobre a gente encontrar esses mundos que tem essas atribuições humanas de jornadas e não fazer só um mundo em que é um planeta que é Estados Unidos. Não, galera, não tem nada a ver. Eu acho foda quando você pega um conceito terrestre que não tem nada a ver com a América, com os Estados Unidos, e você transforma eles num planeta. E os Magna Romanes são isso, que são essa cultura romana, que essa terra que se desenvolveu de forma diferente, que pegou essa cultura romana e bota a galera pra lutar em arena. Esse aqui é o episódio que o Kirk tem uma atitude bem questionável. Ele dorme com ele transa com uma escrava, e até que na literatura expandida de jornadas ele tem um filho com ela. Assim, galera, é maluquice, assim. A mina usando coleira no pescoço, a mina com corrente, o cara foi lá e dormiu com ela. Top 10 piores atitudes, acho, assim. E isso rende muita discussão, tá? Isso rende muita discussão. No final desse episódio, eu me lembro que tem até uma discussão sobre cristianismo, porque ao mesmo tempo em que os romanos estão tentando inibir uma nova religião que está nascendo, existe a religião do Deus Sol, que na verdade não é nada mais nada menos do que uma repaginada para o cristianismo, que é sobre Jesus Cristo, sobre como talvez o Império Romano esteja encontrando uma resistência forte dentro dessa religião. E eu acho interessante, galera. Eu acho interessante. Religião cristã e afins, ela não é muito abordada dentro de jornadas. A gente tem coisas específicas, tem coisas esporádicas, mas não é muito abordado. Então eu achei o episódio foda. Achei o episódio foda. Vale a pena assistir. Os androides de Mud, que Mud ele é uma piada que, ao contrário dos Pingos, ele acabou no tempo certo, tá? Mud ele apareceu em 2 episódios, a galera já viu ali que a piada tinha dado, falou, beleza, o Mud já foi, e é isso. Tentaram trazer ele lá em Discover, não teve graça, galera, não foi legal, não teve o mesmo peso que teve na série clássica. Lá ele perdeu tudo que fazia ele ser um personagem interessante. E os androides Mud é aquele episódio em que eles encontram o Mud, que ele, na verdade, é uma empresa sequestrada por um androide que leva eles para um planeta onde o Mud é o rei. Então, o Mud tem essa máquina que constrói androides. Esses androides em si, eles vieram da galáxia de Andrômeda. A galera da galáxia de Andrômeda vem peso para a Via Láctea. A Federação deveria se preocupar com o porquê, ok? Isso é um grande ponto de discussão que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. E o que dizer? Eles são androides que eles sempre são feitos em série. Então, no episódio a gente tem vários gêmeos interpretando vários tipos de androides. Então tem os androides que eles são cientistas, tem os soldados, tem as androides que tem várias garotas de dupla que sempre ficam andando e que claramente o Mud usa para fazer safadeza. E eu acho muito foda, porque é o seguinte, eu tenho pra mim que esses androids, tirando o Mud, seriam um baita adversário pra Federação se alguém se lembrasse deles na hora de produzir as séries novas. Eu acho que eles têm potencial pra produzir uma guerra foda contra a Federação sobre dominação. Só que ninguém nunca se importou de trazer esses caras de volta. Tem na literatura, até acho, especificando que a Federação evita o território deles porque eles são uma das raças mais avançadas que existem no quadrante alfa. Então, eu acho foda. Acho que eles deveriam muito voltar sem o Mud. O Mud já deu, de verdade. Eu acho um personagem que as produções tiveram sabedoria em deixá-lo pra lá. Menos Discover. Discover tentou trazer um Mud maquiavélico que, pra mim, não teve nada a ver. Assim, não gostei.
Mas eu acho que os androides do Mud, eles seriam bons adversários para a Federação. Eu acho que numa época agora em que tá carente de adversário para a Federação nas séries mais novas, trazer talvez esses androides como possíveis inimigos seja uma coisa bem bacana. Seja deva para dar um desenvolvimento assim bem legal. Starfleet Academy devia ter postado nisso aqui, galera. De verdade. Nessas coisas antigas. Seria muito melhor do que foi feito. Em 31 tem os dragões, não foram muitos apresentados. Eu mencionei os dragões porque, se eu não me engano, foi um dos episódios que tinha tocado no assunto. E tem bastante coisa sobre dragão. Os dragões, eles são uma espécie que eles são bem representativos dentro de várias raças. O Spock fala que eles existem em certo grau em um lugar, enfim. Os dragões são foda. Bom, galera, chegamos na metade da lista agora. Esse vídeo já deve estar grande pra cacete. Mas agora, no número 30, vem os Gamma Trianguli, que são os alienígenas da pele vermelha, que eles eram dominados por Vaal, que era um supercomputador que controlava eles. E o que se achou no direito de destruir esse supercomputador e deixar os caras pra se fuder? Esses são os Gamma Triângulo. Isso aqui, pra mim, eu considero esse um dos piores episódios como interpretação do personagem Kirk, porque pra mim não faz o menor sentido o que ele fez, tá? Faz o menor sentido. Ele destruiu Vaal e, e assim, é aquele lance, né? Assim, vale uma história pessoal que em um dos trabalhos que eu tive, não agora, o que eu tenho agora, um outro, implantaram pra gente uma subrotina que a gente tinha que se virar. E quando a gente questionou o responsável pela subrotina, ele simplesmente virou pra gente com alegria no rosto, estampada, assim, um sorriso. E falou: galera, é daquele jeito, né? Ou seja, vocês se fodam. E o que, tipo, fez exatamente a mesma coisa. O que fez exatamente a mesma coisa. Quando é questionado, e agora, o que vai acontecer? Como os Gama Triângulo vão se virar sem Vaal? Ele faz uma piadinha sobre como agora os Gama Triângulo logo aprenderiam a fazer filhos. Ou seja, fica aí transando, que nós... Isso não é mais problema nosso. A gente se livrou de vocês e agora vocês resolvam o que vocês vão fazer da sua vida. O que é muito interessante porque mostra que a forma como o Kirk interpreta a liberdade a qualquer custo, independente da forma como você vai ter essa sua liberdade, então beleza. Não importa o que você vai fazer da sua vida agora, não é mais problema nosso. O importante é que você está livre. E isso se repete como um ciclo em vários episódios e várias raças, tá, galera? A gente vai ver outras aqui, essa não é a única. Só que o que difere, o que deixa pior pra mim, é que os Gama Triângulo não conheciam nada. Eles não conheciam dor, eles não conheciam morte, não conheciam nascimento, não conheciam sexo. E eles não são humanos, eles são uma raça alienígena que tem a própria biologia. Então, não acontece assim. Mas um exemplo, e se as fêmeas e se as fêmeas Gama Triângulo dão parto pela boca? E se elas obrigatoriamente morrem no nascimento do filhote? Da criança? Quer dizer, é meio arbitrário, né? Você só, tipo, só chutar a galera. É meio arbitrário você só chutar a galera e é isso, sabe? Tipo, não convém pra mim. E a federação, se eu não me engano, no episódio, já tem um tempo que a gente fez a review desse episódio, mas a federação, ela manda o Kirk pra lá e o Kirk gosta muito de questionar coisas, mas só quando é conveniente pra ele. Essa aqui é uma situação que deveria ter sido questionada sobre ter que descer, principalmente quando você desceu e tudo no planeta quer te matar. É interessante, sabe? Vale uma análise prévia do que você está fazendo. Não é simplesmente fazer, é entender o que você está fazendo. É entender porque você está indo no lugar. A federação não é uma ditadura que você simplesmente, beleza, vai lá e domina aquele planeta. A federação não são os Klingons, não, galera. E eu acho que eu falei isso aqui dentro do episódio. Federação não é Klingon. Federação é federação. E aí a federação mandou ele descer lá, ele não fez nenhum questionamento, simplesmente desceu, morreu uma galera, ele destruiu a principal fonte de sustento dos Gama Triângulo. No final os Gama questionaram ele, e agora acontece com a gente? Ele, não sei. Não sei. Fica aí transando e nós vai embora. Foi mais ou menos isso. E por isso que eu considero esse aqui um dos piores episódios da série clássica como matéria de trabalho do Kirk. Não é o pior, porque pra mim o pior vai ser sempre o episódio do Lazarus, tá?
Tem os Malurianos em número 29. Os Malurianos, galera, eles são uma raça que eles não apareceram na série clássica, eles apareceram em Enterprise. Eles são os reptilianos e eles foram mortos pela sonda, pelo Nemesis. Eles foram mortos pela sonda e todo o povo deles foi extinto. Lá em Enterprise, o Archer ele descobre um planeta onde tinha uma operação de mineração ilegal. E quem mandava eram os Malurianos, e eles são esses alienígenas répteis, que a gente não vê muito deles. A gente descobre que eles têm essa tecnologia de usar essa biopele, que eles estão fingindo ser humanos, fingindo estar entre o povo daquele planeta. Mas achei bem bacana assim a representação. Pena que os Malurianos depois eles foram exterminados, né, galera? Foram exterminados. Eu falei Nemesis, mas eles foram exterminados pelo Nômade, que é o de número 28. O Nômade, pessoal, ele é uma junção de tecnologia humana com alienígena que resultou numa das máquinas mais poderosas que, que Jornada como todo já teve. Ele lobotomizou a Uhura, ele era capaz de criar campos de energia. Ele, assim, isso aqui, galera, também é uma coisa que deveria ter sido revisitado. Trazer de volta essa sonda foda que, cara, ninguém conseguia destruir. Se eu não me engano, o Kirk destrói ela na base da lábia. Esse eu não duvido nada. Faz um tempo de novo que eu achei esse episódio. Mas eu achei ele um vilão foda pra Enterprise. Que é um vilão que poderia estar num filme, galera. Assim, vida Exterminador do Futuro, sabe? Que tem as máquinas como inimigos. Se ele pudesse ser mais explorado, sei lá, um universo onde o Nômade venceu a Enterprise, ele tá destruindo tudo. Ia ser bem bacana, ia ser bem legal de acompanhar. Só que, de novo, Jornadas nunca revisita coisas interessantes, só quer revisitar sempre as mesmas paradas, e aí fica ruim, né? Tem também aquilo que eu acho que Jornadas ele revisita muito, inteligência artificial. Mas talvez o Nômade fosse um diferencial. Boa. Tem o Rejak. O Rejak, ele é o Jack Estripador, ele é um alienígena incorpóreo que possui pessoas e faz elas cometerem atos de assassinato insondáveis. Ele se alimenta do medo. Então, assim, se você não tiver medo dele, ele não vai te afetar, mas, cara, eu achei bem legal. Eu achei bem legal. Tinha uma ideia de quando ele aparece para a tela da Enterprise, ele ser uma representação do inferno, que ia ter várias pessoas nuas sendo torturadas, cavalos, jeito cabeça de bicho. Mas a Desilu na época vetou porque achou que era muito pesado para a galera da televisão da época. Então, não, isso não aconteceu. E aí ele ficou essa nuvem de enxofre. Nada a ver isso aqui. Achei isso aqui uma idiotice, mas enfim, como ele não aparece, quando ele não aparece com essa nuvem de enxofre, ele aparece possuindo corpos. Então é isso. Mas é um episódio foda também. Foda também. Um lobo entre os cordeiros. Gostei muito. E ele serviu para matar os argelianos. Se você não lembra, eu não lembro se é não é, acho que não é argelianos. Tinha outro nome, mas é uma nomenclatura um pouco argelanos. É uma nomenclatura um pouco confusa, tá, galera? Mesmo. Mas esse daqui é o povo do planeta Suruba. Se vocês se lembram do planeta Suruba, que é aquele planeta onde ninguém é de ninguém, que como a Enterprise não tem nada melhor para fazer, o que para num planeta sexual e. Não, brincadeira, galera. Eles até tinham a missão deles, mas eles param numa boate pra ver a mina dançar. E, e aí lá o Rejak mata a dançarina, aí eles começam a investigar, porque a mina ia levar o engenheiro, o Scott, pra um cruzo, mas, enfim, deu muito ruim a história toda. Mas eles são aquele povo que eles são bem libertários, sabe? Eu acho até uma cultura foda, que eles são um povo que ninguém é de ninguém. Tipo, ciúmes é considerado um crime e você pode transar com quem você quiser, e com uma pessoa, com duas, com três, e entra um dentro do outro e é isso aí. E eu acho isso aqui foda, galera. Porque isso aqui é um belo desafio pra época. Isso aqui é um belo desafio pra época.
Se a Desilu não gostava que mostrasse nem umbigo, você fazer uma raça totalmente suruba é bem diferente. Era a evolução dos primeiros episódios, diz aí. Ainda mais quando você considera que essa mina que tá na foto, ela era noiva. Ela era noiva. E aí depois o noivo dela aparece também, porque tava com ciúmes, mas aí todo mundo julga, porque ciúmes no planeta deles é considerado um pecado e um crime. Literalmente ninguém é de ninguém. Então você pode pegar quem você quiser. São bem hedonistas mesmo. E eu achei uma cultura bem diferente, sabe? Isso é uma cultura bem diferente. Apesar de, se a gente for parar pra pensar, essa é uma cultura bem diferente para servir como porto espacial para marinheiros sedentos, né? Depois, mais pra frente, em outra série de jornadas, fica estabelecido, isso tem uma quebra, pois fica estabelecido que mulheres também têm sua vez nesse planeta. Você também pode descer lá, pegar o cara que você quiser, mandar ver com o cara, não tem problema, não tem problema. É, eu achei foda, galera. É que se antigamente isso daqui era pouco explorado, porque a produção se arriscou muito com a desenvolvimento disso aqui. Hoje em dia, isso aqui não faz. Hoje em dia, a gente não tem isso aqui, galera. A gente não tem isso aqui. Apesar de agora, lá em Starfleet Academy, ter uma cena de nu, de uma cena de sexo envolvendo a Betazoide e aquele personagem horrível que era do protagonista, a galera não tem coragem de trazer Argélios de volta. A galera não tem coragem. Eu queria muito ver a forma como eles iam abordar. Talvez ter até feito eu não ter reparado nos 2 últimos episódios, beleza. Mas de qualquer forma, acho Argélios foda. Tá entre os meus planetas favoritos. Saindo de 0 a 100 muito rápido, tem o Planet Killer. O Planet Killer, galera, é o famoso episódio do charutão espacial, que tem a máquina destruidora de planetas, que tem esse gigantesco churros que fica flutuando e destrói o planeta com raio e come o resto deles para gerar energia para si mesmo. Que eu achei foda. Achei um vilão muito legal para Enterprise, essa máquina. Isso aqui é uma coisa também que eu queria muito que fosse visitado. Que a gente conseguisse ver anos depois se a Federação de Planetas continua estudando o charutão. Eu queria muito saber disso, galera. Muito, muito, muito. Mas aparentemente ninguém se importa mais com isso. Esse é o episódio do Decker, que tem um dos piores capitães da frota, que eu considero o capitão horrível, galera. Muito ruim mesmo, que é o Matt Decker. Que quase, além de destruir a nave dele, ele quase destruiu a Enterprise. Mas enfim, muito bacana. Agora lá em Strange New Worlds teve até um flerte com o Planet Killer, mas no final foi completamente genérico. Mostrou que eram só humanos normais. Eu não entendi nada daquilo, galera. Também não busquei entender. Mas eu gostaria muito que tivesse sido Planet Killer. Boa, chegamos, tá acabando, tá? De número 24, a gente tem os deuses gregos. Foda, foda. Pensa num episódio foda, que é o dos deuses gregos, em que a gente tem essa construção de que os deuses antigos, eles nada mais eram do que os deuses gregos antigos, perdão, nada mais eram do que alienígenas que misturam os poderes deles com uma espécie de ciência e aí eles simplesmente dominam a Enterprise, pelo menos o que sobrou, que era o Adonis, ele domina a Enterprise, olha pra loira, pra palança, ó, e leva ela embora, galera. Eu achei a construção, não só a narrativa como um todo, como a construção muito fodas para um episódio de Jornadas. E aqui eu tô brincando sobre a Palamas ter ido, meio que foi sequestrado, mas eu não sei se sequestro é a palavra, porque, cara, no final a gente entende que todos os problemas do Adonis se dão. Eu nem sei se era o Adonis, é o Apolo, tô falando Adonis, mas era Apolo. Se dão porque ele precisa de pessoas para adorá-lo. E no final, cara, é uma puta lição sobre solidão, sobre estar sozinho. Cara, isso aqui é foda, isso aqui é foda, isso aqui é foda. Assim, é um roteiro de milhões que merecia um filme, galera. Outra coisa que a gente tem que fazer uma lista a qualquer hora. Roteiros da série clássica que mereciam um filme. Que merecia um filme foda, porque o Quem Chora por Adonis é do
cacete. É do cacete. A cena final dele implorando pra ser levado embora, porque tudo que ele acreditava na vida dele, na existência dele, não existe mais. Galera, isso aqui é roteiro de milhões. Isso aqui é roteiro de milhões. Isso aqui é roteiro de milhões. E a relação dele com a Palamas possivelmente rendeu um fruto, que é a menina que aparece lá em lá em Lordex, que é muito provavelmente, vocês estão vendo aqui na tela, muito provavelmente ela é filha. A gente nunca teve uma confirmação oficial, mas parece ser bem claro que ela é filha de Adonis com a Palamas. A gente nunca consegue ver muitas informações dela, mas isso aqui é uma coisa que devia voltar. E eu não tô falando de Apolo, não. Apolo já era. Tô falando dela como personagem, da gente revisitar a história. Eu queria muito saber em que termos acabou a vida da Palamas, como que ela se sente sobre isso. É porque assim, Lordex é bem cartoonizado, né? Então eles não iam aprofundar muito sobre isso. Mas eu acho muito foda, ok? Os deuses gregos, sendo alienígenas, eu acho que foram uma das coisas mais legais de Jornadas. E deveria ser mais explorado num filme, sei lá. Traz de volta. Em vez de ficar trazendo o pingo, traz os deuses gregos. Ia ser do cacete. Número 23, nós temos os capelanos, que são os alienígenas da Shuriken. Eles apareceram naquele episódio em que o McCoy volta pro planeta e aí tem um Klingon meio malucão que tá colocando os capelanos contra a Federação. Os capelanos não tem dobra, galera. Eles não têm, eles são perigosos só no planeta deles. Eles são fortes, eles são rápidos. Outra coisa que ninguém nunca revisitou, galera, essa arma de o Kligat, salve de Kligat, que é essa Shuriken lá Naruto, que eu achei foda também, galera. Eles usam espadas, eles são guerreiros foda. A cultura deles também é do cacete. Essa cultura de que eles não só o mais forte, assim, eles se identificam muito com Klingons. Eu gostei muito. Vou adiantar um pouco, galera, porque esse vídeo já tá ficando bem longo, mas eu achei foda pra cacete também. Esse alienígena eu odiei. Número 29 nós temos a companheira, que achei péssimo. Achei um episódio muito água com açúcar, muito mesmo, assim. É quando o Jornadas estava tentando testar novos formatos. É quando o Jornadas estava testando novos formatos de episódios. E aí eles encontraram esse, eles testaram esse, que é o da companheira. Que nada mais é do que da alienígena que se apaixonou pelo Zefron Crocker. É que é esquisito, galera. Porque eu acho que ele me pegaria mais se ele tivesse feito coisas mais práticas aqui. Feito uma alienígena diferentona. Mas uma nuvem de fumaça, galera. A gente já viu tanto disso em Jornadas que, pelo menos até a época do lançamento, já tinha visto isso aqui. E aí tem até aquela parada que, enquanto ela é uma nuvem de fumaça, Zefron Crocker não se interessa. Mas quando ela vira uma doutora bonitona, aí não. Aí ele se apaixona automaticamente e diz assim, não, beleza, acho que eu posso ficar aqui até o final da minha vida. E é isso. Não gostei desse episódio. Achei a representação alienígena muito fraca. O Bruno não gostou, eu não. Tem os ornitóides, que são os alienígenas, também vêm de Andrômeda. A gente tem muito que conversar sobre Andrômeda, porque alguma coisa claramente está acontecendo lá. E assim, quando eles são humanos, quando eles estão vestidos de humanos, eles aparecem como dois feiticeiros, mas depois que eles são derrotados, Kirk derrota a feiticeira na lábia, eles se transformam nessas coisas impossíveis de entender. Eu acho muito difícil de entender isso aqui. Mas enfim. É o outro episódio dos Ornitóides que Jornada estava testando. A produção estava testando novos formatos, como transmitir jornadas para o público. Então esse aqui é um episódio que tem meio climinha de terror, tem até umas piadinhas, um episódio bem engraçado, tem os esqueletos, tem o gatão gigante. Enfim, é um episódio, ele existe, ele tá lá. Número 20 tem o Blasto Neuron, que nada mais é do que esse vômito espacial. Blasto Neuron é um episódio que mostra que uma colônia da Federação foi dominada por esses parasitas que se ligam à coluna. Lembra muito, depois eu acho até que teve certa inspiração, mas lembra muito Las Plagas de Resident Evil 4. E
E eu achei interessante até quando eu assisti, mas hoje em dia, revisitando a parte técnica, acho que foi um design completamente preguiçoso, tá? Completamente preguiçoso. Dava pra fazer uma coisa melhor do design. Ele é essa pipa vomitada, assim, bem idiota mesmo, assim. Até a forma como eles investem. Galera, vamos lá. Parando pra pensar, se a federação usar pra enfrentá-los armaduras corporais, acabou. Assim, dá pra matar na pisada. Dá pra matar na pisada. O Kirk e o Spock dão um jeito depois lá, usam a luz que mata. O que, inclusive, muito interessante, que mostra que talvez o Resident Evil 4 tenha de fato se inspirado nisso aqui, porque dentro de Resident Evil 4 também tem uma forma de matar as plagas que envolve uma arma de luz. Porque as plagas são sensíveis à luz. Então, os dois são criaturas que se grudam no sistema nervoso e os dois são criaturas que se matam na luminosidade. Interessante, né? Jornada serviu de inspiração para bastante coisa, galera. É triste porque nesse episódio aqui que o irmão do Kirk morre. O irmão do Kirk morre, né? Tristeza. A gente sabe mais sobre ele lá agora em Strange Worlds. Eu gosto dele como personagem. Enfim. Cara, tem o Guardião da Eternidade, número 19. O Guardião da Eternidade, ele é aquele portal mecânico barra orgânico que permite que você voe para que você vá para qualquer época. Ele aparece várias vezes em Jornadas. Ele foi muito bem explorado. Ele não foi explorado em excesso nem muito pouco. Ele aparece pontualmente em Jornadas porque ele é uma entidade cósmica foda. Ele até tem depois uma representação física dele lá em Discover, que eu também achei foda. E eu gosto dele como esse personagem que a única função dele é essa de permitir que você viaje através do tempo. Eu gosto dele como uma entidade alienígena. E eu acho que ele serviu bem aos propósitos dele. Eu acho que se ficassem voltando muito nele, isso ia dar uns problemas narrativos. Então, a galera mexe nele de vez em quando. E só com personagens que não iam muito afetar as linhas do tempo. Então eu gosto dele. Acho que ele foi muito bem utilizado. Tem os Organianos, que são os velhos lá de Organia que estabelece a paz forçada entre Klingons e humanos. Condescendência desses caras estava começando a me irritar. Mas eu acho que funcionou dentro do episódio. Não sei depois. Eu não lembro se os Organianos voltam. Eu acho que sim. Volta sim, eles voltam Enterprise. Eles voltam num episódio meio de discussão, em que tá tendo uma situação com vírus e eles precisam dominar corpos. Eles não sabem se eles vão ajudá-los. Depois eles aparecem pro Archer. Bem colocado. Muito legal. Gosto dos Organianos. Acho que eles aparecem quando tem que aparecer. Mas por serem esses alienígenas extremamente poderosos, eles ficam muito na deles, eles nunca são muito recolocados. Então, gosto dos Organianos. Muito bom. Tem da Horta, que é da alienígena Pedra, que, galera, é aquele lance, né? É um monolito. É um monolito. Então, o que fazer a respeito? Nada. Gosto da discussão sobre como eles, eu não sei quem veio primeiro, se foi Alien ou se foi esse episódio, mas ele tem aquele que meio de Alien, sabe? Tipo uma estação ou um lugar isolado em que tem esse alienígena que tá matando um por um, mas no final a gente descobre que na real elas nem eram alienígenas tão maléficos assim, ela só tava grávida e os pedreiros estavam destruindo os ovos dela, então ela estava contra-atacando. Eu acho bem inverossímil que no final os pedreiros tenham feito as pazes com esse bicho. Acho, mas deu certo. Deu certo. Gostei muito. Pena que não voltam também, né? Mas também é um visual tão meio estranho que não sei se voltar seria uma boa coisa. Se voltasse, iam repaginar isso aí, não ia ficar legal. Então deixa de jeito que tá. Tem a Power Plant, que é o episódio da planta espacial, que os esporos que entram dentro das vias neurais e fazem a galera ficar bem de boa. É como se fosse uma é como se fosse uma erva
bem potente, deixa todo mundo uma boa. Sim, galera, não é uma raça em si, é uma raça, mas não apareceu muito em jornadas. Depois lá no Wordex tem uma menção de que algumas raças usam as Plants para fazer para algumas receitas e o caralho a quatro. Mas é assim, eu acho que não é uma coisa que tem que voltar, né? Porque assim, é uma planta, então não tem muito o que dizer sobre isso. Eu até tudo que tinha deu um vídeo de menos de 2 minutos, acho, em vídeo de espécie. Não tem muita coisa. Elas são os vilões principais do episódio, mas também isso não quer dizer muita coisa. Cara, tem os Emilianos, que eu e o Brunão discutimos, acho que foi esse episódio que eu e o Brunão discutimos, que o Kirk, é esse episódio foda. Porque é o seguinte, o Kirk desce pro planeta dos Emilianos, eles são uma cultura que eles vivem uma guerra fria. Só que essa guerra fria, ela é travada, na verdade não sei se chega a ser uma guerra fria, ela é uma guerra travada por computador. E é uma simulação de computador que quem for melhor ganha. E baseado nisso, se eu fui melhor e ataquei hipoteticamente a sua cidade, então você, perdedor, é obrigado a levar todos os que seriam hipoteticamente mortos para uma câmera de destruição e matar seu próprio povo. E cara, eu achei esse episódio foda demais. Achei esse episódio inacreditável. Assim, tanto pela loucura da coisa, quanto pelo Kirk, que simplesmente estabeleceu as regras dele pro negócio, destruiu a máquina, falou: vocês não vão mais se matar. Agora quem manda aqui é a federação. E foi embora, maluco. E aí eu e o Bruno discordamos, claro, sobre os métodos, porque o Brunão ele vai muito de acordo com a ótica da federação. Eu não vou tão de acordo assim. Eu vou de acordo com o que eu acho que é certo. É errado você matar seu próprio povo? É claro que é. Mas aí você tem que estabelecer se isso é ou não a cultura dos caras. Porque quando a gente está falando de raça, a gente tem que entender a cultura deles. É a mesma coisa do, do planeta Suruba. É a cultura dos caras. Quem sou eu para dizer que é errado, o que é certo? E a federação, nesse caso do planeta Suruba, não se incomoda que o planeta dos caras seja Surubex. Mas aqui nos Eminianos, quando eles têm regras próprias de sobrevivência, a federação se incomoda. Ah, vocês estão se matando demais. Agora quem manda aqui é nós. Não é assim, galera. De novo, a federação não é Klingon. E eu acho que estabelecer suas regras para uma cultura que já dura mais de 1000 anos. E talvez seja por isso que certas coisas não são revisitadas. Porque daria um trabalhão de você revisitar certas paradas. Ok? Eu gosto dos Eminianos. Não sei se um dia eles vão voltar. Espero que sim, mas da forma correta. Ok? Galera, tem os betanos. Não, eles não apostam no Tigrinho. Piada idiota. Fiz ela durante o. Eu acho que já fiz essa piada 2 vezes aqui no canal. Os betanos são do computador que tá fazendo aquela parada lá, Uma Noite de Crime, que também claramente se inspirou nisso aqui, tá? Então, beleza. Em Uma Noite de Crime, a gente tem que uma vez por ano você é liberto para cometer qualquer crime. Os betanos, eles são presos por essa máquina e uma vez por ano eles se libertam todos os sentimentos dele. Então eles destroem tudo, eles violentam, eles atacam, matam, destroem. E, e o Kirk vai lá e bota um fim na máquina. O que na época eu discordei, talvez, sobre a forma como ele fez isso, discordei. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu enxergo que não valia. Que não era cultural dos caras. Não era cultural dos caras. Eu enxergo que essa galera, eles estavam passando por um processo muito difícil. Então, eu acho que nesse caso, em específico, o que estava certo. Eu não lembro qual foi a minha opinião sobre os betanos na época, eu tenho que até revisar o vídeo, mas eu mudei muito de opinião sobre isso aqui, tá? Eu acho que o que fez o certinho é libertar a galera, porque eles claramente estavam sofrendo. A menina aí da foto tinha sido violentada, enfim.
É, eu discordo de muita coisa que o Kirk faz, mas eu discordo sobre os métodos e sobre a forma como ele deixa certos povos. Eu não acho que estava errado libertar os betanos, eu acho que estava errado ir embora e deixar eles para se virarem. De novo, igual eles fizeram lá com a galera do Planeta Confusão. Mas, enfim. Bom, galera, o de número 13 são os Gorns. E cara, como eu fiquei animado quando eu falei dos Gorns, porque ele não tinha sido o primeiro alienígena de efeito prático, de roupão que tinham colocado. Mas eu acho o visual dos Gorns muito foda. Eu acho o visual dos Gorns foda até hoje. Esse lance desse ETzão, que os caras só meteram uma fantasia no ator e botaram ele pra brigar com o William Shatner. Eu achei muito top. As versões mais novas, elas perderam isso, tá, galera? A gente teve os Gorns como vilões agora de Strange New Worlds, em algumas temporadas passadas. O roteiro foi bom, a ideia foi boa, eu gostei muito da ideia. Só que perdeu essa essência desse alienígena esquisitaço. Eles parecem uma outra espécie, eles foram mais pro lado Alien. Fizeram uma mistura de xenomorfo e Altia, de Alien e Predador, e colocaram ele lá porque sabiam que isso ia agradar o público. Eles sabiam que isso ia agradar o público. E funcionou. A galera gostou muito, aceitou muito bem essa ideia. Mas os Gorns clássicos, galera, eu acho muito legal. Eu acho esses alienígenas, lagartões, que saem na porrada, eu achei muito foda. Ok? Não é o melhor ET desse gênero que aparece aqui, mas gostei muito. Gostei muito mesmo. Lógico que com os Gorns vem os Metrons. E os Metrons, galera, eles me passam muito aquela vibe de anjos. É um negócio muito angelical. Acho que a intenção dos Metrons, né, é serem esses seres angelicais. E a gente nunca teve muita coisa dos Metrons. Eu acho, se eu não me engano, que em Discover, na penúltima temporada de Discover, tem uma menção aos Metrons. Significa que eles estão presentes na história ainda, que a tecnologia deles é reconhecível. Mas mesmo assim, a gente não tem nada dos Metrons. Que é muito interessante. Esses alienígenas andrógenos, meio querubins, assim, com sandalinhas. Também achei muito foda, galera. Acho que daria uma boa ideia, só que nem eu falei lá atrás, é foda porque Jornadas fica insistindo em trazer Pingo de volta e as raças legais eles deixam morrer na praia. E por falar em raça legal, olha os Orions aqui. Os Orions das dançarinas. Eu fiz um vídeo bem grande sobre os Orions. Agora a gente entrou no top 10, os 10 primeiros que a gente comentou. E os Orions estão dentro desse top 10. E eu acho engraçado porque, teoricamente, das raças clássicas que a gente conhece, por exemplo, Andorianos, é, essas raças mais de fundo, mas que estão sempre aparecendo, os Orions foram os primeiros. Só que a galera quase nunca se lembra disso. Tirando os primeiros alienígenas, os Orions foram alguns dos que mais apareceram em séries. Eles apareceram nos filmes da Kelvin Timeline. E os Orions, eles estão sempre associados à sedução, associados às mulheres sedutoras. O que pouca gente percebe ou deixa passar é que toda a ideia por trás dos Orions, elas estão voltadas mais para a questão de piratas, né? Não sei se vocês repararam, no vídeo dos Orions eu comentei que eles são meio piratões, são corsários, que até a ideia do feromônio das fêmeas bate bastante com aquela questão das sereias, da história das sereias que encantavam os marinheiros. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal. Eles foram muito explorados lá em Enterprise. Eles têm inclusive um visual Piratex, que é aquelas roupas de couro. Muito legal, galera. Muito bacana. Esse top 10 aqui só tem alienígena brabo. Só tem alienígena brabo. Menos esse velho. Eu falei que só tem alienígena bravo, menos esse velho. Esse aqui eu duvido vocês lembrarem de onde esse cara saiu. Esse aqui é o Zelador. Zelador cuidava de Shore Leave. Vocês lembram de Shore Leave? Que era aquele planeta parque de diversão que tudo que você imaginasse você podia conseguir. Que os robôs saíam, tinha meio que um robôzão que fazia umas máquinas menores e ele lia o seu padrão de pensamento, bem coisa do começo de Jornadas mesmo. E esse velho, o Zelador, se eu não me engano, ele era o último da raça dele e ele tava lá para cuidar do último parque de diversão. Só que entra naquela seara do seguinte, eu acho
que esses brinquedos que a Federação tem, enfim, pra diversão de marinheiro, eles são muito insalubres, cara. Pra pensar, enquanto a confusão os holodeck já deram. Imagina esse parque. Eu não sei se no tempo atual de jornada, Shore Leave ainda existe, tá funcionando. Eu sei que lá na série, na Animated Series, o zelador ele morre, então presume-se que a raça inteira dele foi pro saco. E o planeta ficar sozinho. Que tristeza, né, meu? Que uma tristeza. Mas assim, eu continuo não achando graça. Acho que esses brinquedos são insalubres. E a mecânica deles é estranha. Porque se você for parar pra pensar, poxa vida, um cara que tem uma mente suja, entrar num planeta desse, ele vai fazer umas barbaridades. Você brinca em Shore Leave se você tiver uma mente bem estruturada. Porque senão, meu parceiro, isso aqui vai virar um massacre. Isso aqui vai virar um massacre. Eu conheço vários personagens de jornadas que jamais poderiam entrar em Shore Leave. Dr. Bashir, por exemplo. Ia ser uma vergonha, mas enfim. Os Onlys, galera. Número 8, temos os Onlys. Cara, pouca gente sabe, mas a história dos Onlys no universo expandido terminou em tragédia, velho. Se vocês não lembram quem são essa rapaziadinha, eles estão lá de Miri, onde tem aquele planeta que teoricamente era parecido com o dos humanos, mas morreu numa infecção zumbi e só sobraram as crianças. Só que as crianças passaram por um experimento, elas estão vivas há 400 anos, sendo crianças, elas envelhecem muito devagar. E no final, é um episódio problemático pra caramba. É um episódio problemático. A gente já comentou dele aqui sobre como o Kirk extrapola os limites da graça dele com a Miri. E se a gente levar em conta, tudo bem, ela era uma adulta, mas mesmo assim, pro público ela ainda era uma criança. Duvido que o público médio americano entendeu que se tratava de um adulto. O público médio americano não entendeu esse episódio. Eu tenho certeza. A galera não entendeu. Eu não tô querendo bancar de sabichão, não. Mas é um episódio que, assim, se você for assistir pela luta, você não vai entender. Ok? Você precisa ser dar nuances mesmo pra entender. Tem que prestar atenção no diálogo. E o Kirk pegando no queixo da Miri. O que pouca gente sabe é que, graças ao menininho aí da tela, a Miri morre no universo expandido. E aí o Kirk fica com trauma. Assim, isso nunca apareceu no canon, mas na literatura. Mas, poxa, eu gostaria de revisitar o planeta dos Onlys, cara. Eu gostaria que alguém pudesse falar pra gente o que aconteceu. Se existiram Onlys que sobreviveram à idade adulta, se o processo deles de envelhecimento retardado foi combatido, se não tinha como, se aquela doença no planeta foi erradicada. Cara, é uma coisa que, assim, eu acho que Jornadas mereciam um revival dessas coisinhas, sabe? Nem que seja uns episódios curtos de animação, pra gente saber o que aconteceu com esse pessoal, porque eu acho bem legal. Os Oldones, número 7, os Oldones, que tinha o robozaço. Cara, esse robô, ele para mim, ele foi top. Pra mim, ele foi top, galera. Eu acho que foi o primeiro grande vilão, assim, de verdade, que eu achei que o Kirk ia perder. Eu achei que o Kirk ia perder. Que só, assim, esse ator, ele mandou benzaço. Ele faz um papel de vilão que, assim, poucos caras dentro da série clássica conseguiram fazer. O final, o discurso final dele sobre os antigos, sobre os Oldones. É que assim, vale uma menção. A gente nunca vê os Oldones. Porque eles já estão mortos há milhares de anos. O que sobra dele é o robô. Só que o robô, a gente entende que foi feito a imagem e semelhança. Então eu vou acreditar que os Oldones tinham a mesma aparência, que eles tinham a mesma cor de pele, que eles eram carecas, que eles usavam a mesma roupa de saco de batata. Só que assim, ele é um inimigo que, meu parceiro, eu gosto muito. É esse tipo de personagem que deveria ser levado para um filme para ser um vilão. É esse tipo de personagem que deveria ser levado para um filme para ser um vilão. A ideia do vilão principal lá, que era o Doutor, ela não faz sentido para mim. Ela não faz sentido nenhum. Mas esse robô como inimigo, ele faz total sentido para mim. E eu realmente gostaria muito que alguém no futuro pegasse essa ideia e fizesse uma coisa legal com ela. Já que é para ficar revisitando coisa de jornada, vamos revisitar coisa boa, né? Isso aqui era top. Os antropóides taurinos. Quem lembra desse? Duvido. Esse daqui foi daquele episódio que a galera fica presa, fica presa num planeta e o Spock
a galera é insubordinada com o Spock, e aí tem os macacões que ficam perseguindo todo mundo, que matam a rapaziada, matam o Latimer. A gente até colocou o Latimer numa das receitas, os 10 melhores receitas de jornadas. Latimer assado, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Mas, cara, é assim, não vou falar que ele é o meu monstro favorito, porque a gente quase não viu nada sobre eles. A gente sabe só que eles são os primatas gigantes, que eles comem carne e que eles mataram o Latimer. Todo o episódio ele é mais focado em outras coisas, mas mesmo assim ficou bem bacana. Os Tasianos de Charlie X. Foi que, parando pra pensar, a gente quase não sabe nada dos Tasianos, né? A gente sabe que eles eram lendas, que, que ninguém acreditava que eles existiam até o Charlie aparecer. E aí depois que o Charlie aparece, eles deixam de ser lendas porque eles precisam vir buscar o menino. O Charlie, eu não coloquei ele nessa lista porque, apesar dele ter sido criado pelos Tasianos, eles são humanos, tá, galera? Isso vale uma coisa que eu deveria ter falado lá no começo e não falei. Eu não coloquei humanos de colônias aqui porque não faz sentido pra mim. A gente tá falando só sobre raças alienígenas. Um dia eu faço sobre as colônias humanas, mas mesmo assim acho que não teria necessidade. E os Tasianos, a gente não sabe nada sobre eles. Eles são só uma cabeça flutuante. E é isso. A gente sabe que eles têm poderes genéricos de alteração de realidade. E é isso. E depois eles levam de volta o Charlie para viver junto com eles, porque o Charlie não tem condições psicológicas de viver com os humanos. E é isso, galera. O Balok. Número 4 a gente já tem o Balok. Aqui, esse quinteto agora, esse top 5, a gente quase não tem informação sobre essa galera. Então, a gente não tinha uma história aprofundada sobre eles. Então, perdoai. Não tem muito o que falar sobre eles, ok? O Balok é esse alienígena anão que a gente encontra lá em um dos primeiros episódios de Jornadas. E ele estava testando a humanidade, como todo alienígena parece ter interesse em testar a humanidade, só que a aparição dele é tão pouca. A maior parte do tempo a gente passa com esse ETzão, que na verdade se prova ser um boneco. O Balok mesmo, a gente descobre que ele participa de uma coisa chamada Primeira Federação. O termo Federação Unida de Planetas, na época que o episódio foi lançado, ainda não existia, então os caras só criaram uma Primeira Federação, e parece que esse é um termo que, mesmo com a Federação Unida de Planetas, ele durou até pelo menos Deep Space Nine. Porque em Deep Space Nine tem menção a Trânia, que é a bebida do cara, tem menção à Primeira Federação, enfim. Mas aqui, Balok, não tem muito o que falar sobre ele. Ele é até um rapazinho bem educado. Ele tem estatura pequena, dente pontiagudo. Ele parece ser um tanto quanto atrofiado, tá, galera? Mas como a gente não sabe nada sobre a raça dele, a gente não tem como presumir que essa seja a estatura da raça ou que isso seja uma característica dele mesmo, ok? Os Scalar, bom, esse é legal. Os Scalar, eles já são outra história. Os Scalar, eles tiveram uma nova roupagem lá em Strange Worlds. Eles deixaram de ser só esses alienígenas brutos de assassinos de mulheres e assassinos de mulheres para se tornar tipo uma coisa mais específica. Lá a gente descobre que o planeta deles sofria com uma amnésia de 12 em 12 horas por conta de um meteorito em órbita que lançava radiação. Uma ideia bem ficção científica top mesmo. O episódio serviu para a gente melhorar isso. Só que vale o bom senso, né? O episódio muda tanto do que a gente já tinha visto sobre Scalar que não dá para saber mesmo, não dá pra gente tentar comprar que são os mesmos Scalar. Apesar de que só o que a gente tinha visto era um Scalar selvagem. Então a gente não tinha visto nada. Então a gente consegue tentar encaixar uma coisa na outra. A gente encaixa uma coisa na outra. Lá ficou bem bom, assim, ficou bem junto, ficou bem arrumadinho o episódio. Serviu para mostrar mais desse povo, mas também foi a última vez que eu acho que mencionaram os Killer, galera. Eu sei que dentro de Deep Space Nine existe um cartaz lá no bar do Quark que mostra que os castelos no mundo dos Killer agora são ponto turístico, o que leva a gente a entender que agora o mundo deles é aberto para a federação ou que eles mesmos fazem parte da federação, mas isso nunca é especificado, ok? Ah, M113. Esse aqui é meu queridinho, galera. Esse aqui é meu queridinho porque eu acho que esse é o primeiro alienígena que enfiaram uma fantasia em alguém do set para poder atuar. E, cara, ele é um shapeshifter, ele é um alienígena que se transforma. E a lore dessa coisa é que todo o povo dela morreu. Assim, todo o povo, entre aspas, porque dentro de jornadas lá em Your Next a gente descobre que existem outros.
Mas ela é uma alienígena, é o que chamam de vampiro de sal. Então, ela se alimenta do sal do corpo das vítimas. É um bicho extremamente mortal, que pode fingir que é qualquer pessoa. Vale uma menção, porque os poderes dela são estranhos. A gente nunca sabe se ela muda mesmo de aparência, ou se ela mexe com a cabeça de terceiros para mudar de aparência. Fica meio nebuloso isso. Eu vou revisitar para tentar fazer um revival disso, mas, cara, é um episódio bem legal, é um monstro bem legal. Lá em Star Trek Pandora, um dos primeiros monstros que aparece na história é um M113, que eu acho bem bacana. Pô, galera, vocês deveriam ler, de verdade. Eu gostaria muito de continuar escrevendo para vocês. É que sem público não rola, né? Mas procura aí Star Trek Pandora, vai lá dar aquela força pra gente, ok? E para finalizar, tem os Talosianos. Talosianos que eles foram abordados de novo, não só no primeiro episódio, mas eles foram abordados também lá em Strange New Worlds. Eles voltam para o Pike para poder ter aquele insight com o Pike. Só que assim, apesar dos eles têm poderes mentais muito grandes, a Federação tem várias restrições para passar perto do mundo deles. Só que assim, eles foram meio que esquecidos no rolê, sabe? A gente só fala dos Talosianos quando é para falar sobre o Pike. Quando não é sobre o Pike, a gente também quase não teve nada sobre eles. É o que a gente fica pensando que não tem nada o que fazer. Eu gostaria, uma coisa que na época que eu assisti o episódio eu não fiz, foi todas as espécies presentes dentro do zoológico dos Talosianos. E eu gostaria muito de fazer isso. Eu vou tentar reassistir o episódio para ver se eu faço um desse daí tardio, porque eu acho bem legal. Tinham alguns alienígenas bem legais. Na época que a gente fez o primeiro episódio aqui na ponte, que a gente revisou o primeiro episódio da série de jornadas, eu ainda não tinha essa ideia de fazer vídeo sobre espécies, então isso passou batido. Mas agora eu vou ver se eu consigo realizar esse desejo para vocês. Os Talosianos eu acho que são os alienígenas com maiores poderes mentais. Essa capacidade de criar ilusões dele é animal, galera. É animal. Foi assim, o que deu o primeiro insight para jornadas, o primeiro alienígena e vilão que a gente teve em jornadas. E é uma pena que eles tenham sido esquecidos no churrasco, né? Que só lembrem deles quando se trata do Pike. Eu gostaria muito que os Talosianos voltassem como vilãozões. Ia ser bacana. Ia ser bacana, galera. Ia ser muito legal, ok? Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, rapaziada. Vê nossas outras playlists que a gente tem no canal. Acompanhe nosso canal secundário que a gente fala sobre filmes de terror. A gente tem pouquinho vídeo ainda, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Até semana que vem, com mais alguma ideia maluca que passar pela minha cabeça. Até mais.